Êxodo, capítulo de número 3. Quero meditar com você. Tenho uma palavra para você de Deus ao seu coração. Quero compartilhar com você. Aniversariante. Os aniversariantes. Vocês não ficam com raiva se eu pregar, não? Porque senão eu não prego, né? Deixa eu pregar. Ou vocês querem que eu cante? Prega ou canta os parabéns? No final, né? No final. Então vamos pregar, que eu preciso pregar, né? Que senão aí vira só entretenimento, tem que pregar, né? Meus amados, Êxodo capítulo 3. Eu queria meditar com vocês em cima desse texto da palavra do Senhor e a partir desse texto pensar com vocês alguma coisa. Queria que nada dispersasse sua atenção. Eu estou observando já uns 3 ou 4 cultos que nós vamos precisar comprar cadeira, vocês repararam? Precisamos comprar mais cadeira. Vamos ver se a gente, a partir do mês que vem, a gente faz um projeto para nós comprarmos mais, pelo menos umas 100 cadeiras para espalhar e encher, não é? E se precisar, irmãos, eu faço um culto 10 horas da noite. Não tem preguiça, né? E se precisar, eu faço um 3 horas da tarde também. Né? Glória a Deus. Vamos lá. Pode, não é para caber mesmo não. Crente só foi feito para caber no céu. Na terra não é para ter um lugar que cabe crente, tá? Então vamos lá. Queridos, presta atenção nessa palavra porque Deus vai ministrar ao seu coração. Êxodo capítulo 3, presta atenção. Deus está começando uma nova fase na história de um homem chamado Moisés. Moisés, todo mundo conhece a história dele. Ele é filho de casal judeus, mas que nasceram quando Israel estava vivo no Egito. Naquele momento que eles nascem ali, que ele nasce no Egito, havia um decreto por parte do César lá em Jesus, do faraó, que tivesse toda criança que nascesse deveria ser morta. Por quê? Porque estava nascendo muito menino homem, e aí o faraó ficou com medo de haver uma sublevação, de haver uma revolta por parte daqueles judeus que iam nascendo. Então falaram: todo menino macho que nascer, vocês matam já no ninho, mata na hora. E até nesse momento, Moisés é criança, ele nasce, a irmã coloca ele num cesto de junco, coloca no rio Nilo, o cesto vai descendo, a Miriam vai acompanhando, a filha do faraó desce, vai tomar um banho, vê o cestinho passando, pega o cesto, tem uma criança no cesto, ela então fala: olha, eu vou levar esse menino para me criar, eu vou criar esse menino, eu vou criar essa criança como se fosse filho meu. E a Bíblia diz que, ela fala assim: mas como é que eu vou fazer para amamentar? Aí a Miriam, que é irmã do Moisés, que já tinha, sabendo de tudo, falou: olha, eu conheço uma mulher que está amamentando e não tem filho. Então a mulher entrega aquele filho para Miriam de novo. Miriam leva Moisés para casa e Moisés é criado por sua mãe até na idade que volta para o palácio de Faraó, porque a filha o adotou como filho dela. E a palavra de Deus diz que Moisés cresce ali. Moisés fica 40 anos ali no palácio. Ele vê o faraó, que é quase que como se fosse um pai dele de criação. Ele tem um outro substituto ao trono, que é irmão dele, que é o que vai crescendo junto com ele. E eles já são homem de 40 anos aproximadamente. A palavra diz que um dia Moisés, já sendo homem, sai do palácio e vai andar ali nas cidades. As cidades, eu esqueço o nome da cidade agora, estava sendo construída. E os judeus estavam trabalhando como escravos para construir aquela cidade. E a palavra diz que o soldado egípcio estava batendo num escravo judeu. Aquilo, o sangue de Moisés, que é judeu, ao ver aquilo, ficou irritado e ele então, num golpe, mata o soldado. Olha para um lado, olha para o outro, enterra o soldado. E no outro dia Moisés está andando de novo e de repente vê 2 judeus brigando. E ele fala: gente, não faz isto, não briguem entre si. E quando ele vai conversar, um dos judeus falou assim: você vai nos matar como matastes o egípcio ontem? E a Bíblia diz que Moisés falou: descobriram.
descobriram. E a palavra diz que Moisés, então, por medo de Faraó, no caso o pai de criação dele, ele foge para o Egito. Já é um homem de 40 anos de idade. No Egito, foge para o deserto. No deserto, Faraó conhece um homem, na verdade conhece primeiro a filha do homem, né? Conhece uma menina, e ele então defende essa menina, vai para a casa desse homem. O nome desse homem é Jetro, e esse homem chamado Jetro tem filhas, e uma delas, Moisés se encanta com ela e casa. Até agora, irmãos, diga assim comigo, está tudo normal. Fala comigo, está tudo normal. São coisas que acontecem, tem milagres acontecendo, mas milagres por vias naturais. Nós experimentamos inúmeros milagres dioturnamente, mas a maioria desses milagres que nós experimentamos são milagres que passam por vias normais. Por isso a gente não fica assustado, porque são milagres que estão acontecendo, mas assim, naturais. Pega o menino, bota o menino na caixa, o menino desce, a filha do faraó pega, aí leva para o palácio. Deus está com essa história, a história está com Deus, mas não está acontecendo nada demais, não tem algo assim fora do comum. Ele foge, vai para o deserto, lá ele se casa com a menina tem um pai bacana, e todo cara que é pé rapado e casa com a menina que tem um pai bacana, tem que trabalhar para o pai da menina. Não é assim? Tem que trabalhar para o pai da menina, já está de olho na herança. Aí o versículo que eu quero ler com vocês, versículo 1 do capítulo 3 e versículo 2. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Versículo 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Essa palavra anjo do Senhor, guarda comigo aqui, chama teofania. Toda vez que aparecer essa palavra aqui, anjo do Senhor, e o anjo está em maiúsculo, e o Senhor também está em maiúsculo, principalmente se tiver tudo em maiúsculo, isso acontece muito no Antigo Testamento, isso é chamado de cristofania, ou teofania. É uma afania, epifania e aparecer, não é? É Jesus aparecendo no Antigo Testamento, porque a Trindade, ela existe sempre eternamente. Jesus, o Espírito Santo e Deus não existe, né? É a própria existência. Mas no Antigo Testamento nós não temos uma revelação clara do Filho, não tem um nome dado para o Filho ainda, por isso que ele é chamado de o anjo do Senhor. O artigo é definido, não é? E ele está em maiúsculo. Então, quem aparece aqui para ele no Antigo Testamento é Jesus, né? E aí diz assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Ô Eduardo, bota uma sarça para mim aqui, acha aí, não é salsa não, tá? É sarça. A palavra diz que havia uma sarça. O que é uma sarça? Sarça é um ramo, é um arbusto que tem na Palestina, comum, um arbusto normal, para nós aqui como se fosse uma sapeixe. Todo quem conhece essa peixe aqui? Tudo da roça, né? Essa peixe, todo mundo conhece essa peixe. Quem não conhece o que é essa peixe aqui? Aí, criado com vó, não conhece essa peixe. É um mato que nós temos aqui. A sarça é um mato comum que tem lá. Então, esse mato era comum. Outra coisa, esse mato pegar fogo é outra coisa comum. Matos no deserto, estando seco, pegam fogo. Ali, aquilo é uma sarça, tá vendo? É um mato, é um arbusto comum. Quando as folhas caem, fica essas varetinhas aí. E Moisés está lá, apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Está tudo normal. Diga comigo assim: era mais um dia normal. Normal, não está acontecendo nada. Ah, mas deixa a sarça aí. Essa sarça está pegando fogo. Para Moisés é o quê? Normal. Porque uma pedra lascada que o sol bate nela e ela joga um reflexozinho num ramo desse, e fica ali um bom tempo o reflexo de alguma pedra, algum grão de areia mais cristalino, é só ficar demais ali que pega fogo.
e só precisa de pegar fogo em um, porque vai queimar logo. Então Moisés levanta cedo, leva as ovelhinhas do sogro, vai conduzindo essas ovelhas do sogro e chega até o lugar ali. E de repente, o Moisés olha para trás, é o seu marido mesmo, Rick, vai lá, sentar perto dele lá, seu marido, mulher, Rick, é o seu, irmão. Aí sentar perto do homem lá, como, né? Aí tá aqui, ó, o fogo, Moisés tomando conta, de repente começa a pipocar aqui atrás. Deixa eu ficar daqui, né? Eu tenho um limite que eu tenho que ficar aqui, eu sou cheio de cadeiazinha, né? Ele olha para trás, tá um ramo pegando fogo. Até então isso é nada normal acontecendo, tudo normal. Pegando fogo, tripitando, e ele está aqui, vai, volta, ei, maiada, sei lá como é que chama as ovelhas, cinzinha, pezinho torto, né? Vem cá, biquinho, vem cá. E passado meia hora, o mato continua pegando fogo. E ele olha e fala, engraçado, né? Está pegando fogo mesmo. E ele continua aqui de boa, observando, porque está tudo normal para ele. Mato pegar fogo no deserto é coisa normal, o sol é muito quente. Só que já passou uma hora e esse arbustozinho está pegando fogo. E ele começa a falar assim, engraçado, né? Já tem quase uma hora que esse trem está queimando e não para. E ele continua aqui, meio desconfiado. E aí, 2 horas, e o trem está pegando fogo. Aí, meu irmão, você já viu quando você começa a arrepiar assim? Diz, aqui já tem esse negócio assim. Né? Você levanta de manhã cedo, de noite, assim, para ir beber água ou ir no banheiro, e o galão fala assim, blá, blá. O que acontece na hora quando o galão fala assim? Blá, blá. Tem que até cantar, né? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as barreiras, né? Porque arrepia todo. Moisés começou, falou, esse trem já não está tão normal. E aí o versículo diz assim, olha, versículo 3, então disse consigo mesmo, ele disse consigo mesmo, calado, lá no seu interior, versículo 3, irei para lá e verei essa grande maravilha. Ele fala, que maravilha é essa? Qual maravilha que ele está se referindo? A maravilha é, porque a sarça, por que essa sarça não se queima? Já tem hora que esse trem está pegando fogo. O que acontece que essa sarça não queima? Que maravilha é essa? E diz a Bíblia que quando ele vai para lá, versículo 4, vendo o Senhor que ele voltava para ver Deus, agora veja bem que anjo do Senhor, está vendo agora que já é Deus, por quê? Porque é teofania, é Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é um Deus só, embora são 3 pessoas. Aí ó, para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse. Quando a gente coloca em português exclamação, o que quer dizer na frase? Quem estudou um pouquinho de português sabe. Como é que seria esse grito, Guilherme? É assim, Moisés? Ô Moisés, é assim? Moisés! Assustou, Valmir? Moisés! Tem exclamação, é uma coisa assim abrupta. Aí o Senhor, do meio daquela moita de mato pegando fogo, ele grita, Moisés, Moisés. E aí Moisés responde, eis-me aqui. Aí Deus, o Senhor, do meio da sarça, diz para ele, não te chegues para cá. Tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Moisés, a partir dessa experiência, a coisa já não está mais normal, já não é mais natural. Agora começou a acontecer algo que ultrapassa a normalidade da vida de Moisés. Quem sabe você que está aqui hoje me ouvindo, sua vida está igual a Moisés. Sabe quantos anos a vida de Moisés foi normal? 80 anos. Ele ficou 40 anos no palácio do faraó e ficou 40 anos trabalhando para o seu sogro Jetro. 80 anos no palácio, 40 anos no palácio, 40 anos no deserto, somando 80 anos. E nesses 80 anos, a vida de Moisés estava tudo sendo normal.
Ele já ouviu falar das histórias do Deus de Israel. Ele já ouviu falar dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Ele já ouviu falar de algumas citações. Ele já sabia de algumas coisas, mas estava tudo normal. Até que um dia ele vai fazer o que ele sempre fazia: cuidar do rebanho do sogro. E naquele dia, algo fora do normal aconteceu dentro da normalidade. Uma sarça pegou fogo, normal. O anormal é, essa sarça não se consome. O que é isso? E ele fala aqui no versículo 3, que grande maravilha é essa? Eu vou ver que grande maravilha é essa. E quando ele se aproxima para ver que grande maravilha é essa, de dentro do fogo, que não queimava a sarça, mas fazia barulho e trepitava, e estava aceso, houve uma voz diferente, chamando ele pelo nome: tira a sandália dos seus pés, Moisés, porque a terra em que você está pisando é terra santa. Com toda a autoridade de Deus, diga para essa pessoa assim que está do seu lado assim: olha, as coisas normais da sua vida vão fugir da normalidade em Deus. Vai fugir. Deus precisa, entre aspas, a palavra precisa, porque Deus não precisa nada, mas Deus precisa fazer algo anormal para despertar você. E esse Deus que nós servimos é o Deus que foge daquilo que é normal. Tem muito milagre acontecendo na sua vida, tem muita coisa que é provisão de Deus, mas você não dá glória a Deus. Sabe por quê? Porque está acontecendo por vias normais. Deus está usando alguém, você está vendo esse alguém, então você não dá glória a Deus. Aí acontece uma coisa, você acha que foi o médico, você acha que foi o anestesista, você acha que foi aquela moça da recepção que quebrou o galho para você, você acha que é por causa do sobrenome que você tem, e aí você não dá glória a Deus, porque as coisas estão acontecendo muito normal na sua vida. Houve uma tentativa de tirar a sua vida, e você fala assim: é porque o cara não estava com um gatilho muito bom, então a bala não pegou, porque eu também sei negar demais. Eu assisti aquele filme do Matrix 22 vezes, então eu já sei até fazer aquele desvio do Keanu Reeves, né? E aí você não dá glória a Deus. O carro ia bater de frente, aí você fala: não, é porque na verdade eu assistia lá, né, aquelas corridas de manhã cedo da Fórmula 1, e eu mesmo muito tempo atrás aprendi a fazer aquelas viradas que o Ayrton fazia. Porque os milagres, as coisas de Deus estão acontecendo por vias normais. E aí você não reconhece que é Deus, você atribui a outras pessoas, ao médico, ao advogado, ao delegado, à imperícia ou à perícia. Você não vai reconhecendo. O que começa a acontecer com Moisés? Moisés só começa a entender que Deus está ali e que Deus faz quando ele não consegue explicar. Quando ele olha e fala: essa sarça está pegando fogo, já tem um tempo que ela está pegando fogo, eu estou ouvindo ela pegar fogo, eu estou sentindo o cheiro do fogo, eu estou ouvindo o barulho, o estrandape aqui dos gravetos pegando fogo, eu estou sentindo o calor do fogo, eu estou enxergando o fogo, mas o fogo não consome. E ele fala: que grande maravilha é essa? E aqui começa, irmãos, a história do homem que mudou a história de Israel, quando ele experimentou algo que fugia do humano, quando o milagre de Deus, porque desde quando o jacaré no Nilo não o comeu, aquilo já foi milagre, mas foi explicável. Quando a filha do faraó sente lá um fogo, lá no palácio, e quer tomar banho no rio Nilo, aquilo já foi um milagre, porque simultaneamente, enquanto ele está sendo colocado na água, a menina sente um calor lá para vir tomar banho. Isso já foi um milagre, mas ele não está vendo isso. Isso acontece com você. Tem muita coisa acontecendo com você que você está devendo dar glória a Deus. Você está em débito. Por quê? Porque são coisas explicáveis demais. São coisas acontecendo por fontes humanas. E aí você tem dificuldade de entender que isso é Deus. E por isso a gente não dá glória a Deus.
Por isso a gente fala assim, isso aí, esse pastor também não é, isso aí acontece mesmo, isso aí de acordo, né? Eu acho legal, um dia o menino estava na sala de aula, e numa faculdade, e o professor, geralmente esses professores são tudo meio ateu, meio doidinho, meio cabecinha, né, vaga, porque ela coloca uns anéis no dedo, ele acha que ele sabe mais do que o Criador de todas as coisas, e aí o professor começou a zombar do Êxodo, falar, aquilo é ridículo, vocês falarem que o mar se abriu, o povo acredita nisso, o mar se abriu, o mar não se abriu, tem uma explicação geológica, tem uma explicação toda para isso, é porque numa certa hora, a lua, uma época do momento, a maré baixa, então o que aconteceu foi que naquele momento a lua recolheu a maré baixou, e foi no dado momento que Israel passou, na verdade a água, ela tinha pouco menos de um palmo naquela região, e aí o cara começou a desdenhar aquilo, e ninguém tinha coragem de falar nada, porque o professor era muito sabichão, e aí um menino levantou e falou assim, professor, então agora minha fé aumentou mais, porque se o que o senhor está falando é verdade, se o que tinha naquele lugar era um palmo de água e deu para Israel passar, então eu fico muito mais crente agora, porque a Bíblia não diz que Israel só passou, a Bíblia diz que Deus afogou o exército de Faraó. O Senhor aumentou o milagre, porque Deus matou um exército inteiro com um palmo d'água e eles morreram afogados. Todos passou arrastando assim com o focinho no chão. Todo mundo de ladinho assim, igual o Sorine, né? Imagina, cheirando aquela água e a água entrando para os pulmões e matando eles. Então, queridos, o que acontece? A gente precisa entender que Deus faz certas coisas, que Deus tem poder para fazer coisas. Hoje pessoas vieram aqui e oraram. Se você veio aqui orar e no seu coração você tem dúvida, você não acredita, olha, isso atrapalha. Isso atrapalha o agir de Deus na sua vida. Isso atrapalha. Você precisa, Jesus falou assim, quem tiver fé como uma criança. Eu preciso ter a fé de uma criança. Deus faz. Você pode dizer amém? Eu queria ler uns textos com você. Vem comigo em Êxodo capítulo 7. Vamos caminhar um pouco na Bíblia, ler alguns versículos para te mostrar alguns versículos que mostram por que Deus faz, e esses versículos servem bastante para a gente entender algumas coisas. Êxodo capítulo de número 7, versículo de número 5, diz assim, saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito, e tirar do meio deles os filhos de Israel. A palavra de Deus diz que o Senhor, falando por boca de Moisés e Arão, vocês vão lá, vocês vão falar a Faraó, vocês vão dizer para Faraó que o eu sou mandou libertar os escravos, que os escravos que ele está dominando são meu povo, e eu quero que ele liberta meu povo. E a palavra de Deus diz assim, que vai endurecer o coração. Pode ir lendo aí do versículo 28 do capítulo 6 até o versículo 5, você vai ver. Aí fala assim no versículo 5, saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito, e tirar do meio deles os filhos de Israel, quando eu colocar a minha mão sobre eles, quando eu tirar Israel do meio do Egito, quando eu fazer Israel atravessar o mar, ir para o deserto, quando eu formar de escravos uma nação poderosa, todo o Egito saberá que eu sou o Senhor. Vem comigo em outro texto, Êxodo capítulo de número 16, Êxodo 16, versículo 12, e o Senhor disse a Moisés, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, dize-lhes, ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Israel estava preso no Egito, Faraó não iria deixar uma mão de obra escravo sair de lá nunca, e aí o Senhor fala, eu vou tirar Israel do Egito, com mão forte, com braço estendido, e quando eu fizer isso, todo o Egito saberá que eu sou o Senhor.
Ele tira. O povo está no deserto. Aí o povo começa a murmurar. Eles começam a ter saudade do Egito. Eles começam a reclamar porque não tem carne, porque não estão comendo carne. Aí Deus fala assim, quando Deus ouve a murmuração deles, Deus fala assim: eu ouvi a murmuração desse povo, e hoje ao entardecer, ao crepúsculo da tarde, ali para as 18h30, eu vou fazer tanta codorna cair do céu. E codorna caiu do céu. Eu vou fazer tanta codorna cair do céu, eles vão comer tanta carne, que vai sair pelo nariz, e no outro dia, eu vou mandar maná, um pãozinho que caía do céu, está na Bíblia, cair do céu, e aí quando eu fizer isso, todo Israel saberá que eu sou o Senhor. Vamos ver outro texto, 1 Reis capítulo 20, 1 Reis capítulo 20, 1 Reis capítulo 20, Acabe derrota os sírios. 1 Reis capítulo 20, versículo 28. Chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, nome maiúsculo. Toda vez que aparece Senhor, tudo maiúsculo, é o nome próprio de Deus, que o brasileiro não deu conta de traduzir, que ninguém dá conta de traduzir. É um tetragrama, é um Y, um H, um W e um H. Como ninguém sabe traduzir, coloca Senhor, tudo maiúsculo. Toda vez que você vê na João Ferreira de Almeida, Senhor, tudo maiúsculo, é o nome próprio de Deus, é o nome de Deus. Ali está falando o nome dele mesmo, nome próprio, que é impronunciável. E aí diz assim no versículo 28, o Senhor é Deus, é como se fosse assim, ó, Iavé é Deus, dos montes, volta aqui, chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse, assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda essa grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. O que acontece? Os sírios brigavam com Israel muito em cima de montanhas, e toda vez que eles lutavam em cima das montanhas, eles perdiam. Então os sírios chegaram à seguinte conclusão: o Deus de Israel é Deus dos montes. Então para onde nós precisamos levar o Israel para lutar? Nos vales, porque o Deus deles é Deus dos montes. Toda vez que a gente luta com eles nos montes, nós perdemos. Então vamos trazer eles para a planície, para a cancha reta, aí nós lutamos com eles lá embaixo, o Deus deles não tem força, e a gente ganha deles. Aí Deus fala na boca do profeta, assim diz o Senhor, como os sírios disseram que eu sou Deus de montes e não de vales, eu vou entregar todos os sírios nas suas mãos, e vocês vão acabar com eles, e aí todos os sírios saberão que eu sou o Senhor. Ele está dizendo assim, eu sou Deus dos montes, e eu sou Deus dos vales. O Deus que você serve é Deus de montes e Deus de vales. Vem comigo aqui mais um texto, lá depois dos Salmos, Ezequiel, capítulo de número 12, lá depois dos Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentação, Ezequiel, capítulo 12, versículo 15, o profeta está descrevendo o cativeiro antes do cativeiro ter condição de acontecer, e aí no capítulo 12, versículo 15 diz, saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. Deus está falando assim com Israel, vocês estão muito ricos, vocês estão fortes, vocês têm um exército bom, vocês estão confiando em vocês, mas eu vou levar vocês para o cativeiro, e quando eu levar vocês para o cativeiro, aí vocês saberão que eu sou o Senhor. No mesmo livro de Ezequiel, capítulo 39, um pouquinho para a sua direita aí, Ezequiel 39, versículo 28, aí agora Deus está falando já ao contrário. Primeiro Deus fala, eu vou levar vocês para o cativeiro, e quando eu levar vocês para o cativeiro, vocês vão saber que eu sou o Senhor. Vocês estão me levando a sério? Não, vocês estão brincando comigo. Quando eu levar vocês para o cativeiro, aí vocês vão reconhecer que foi eu que quebrei a estabilidade suas, que foi eu que quebrei a autoconfiança. Aí no versículo
28 do capítulo 39 está escrito assim: saberão que eu sou o Senhor seu Deus, quando virem que eu os fiz ir para o cativeiro entre as nações, e os tornei a juntar para voltarem à sua terra, e que lá não deixarei a nenhum deles. Agora Deus está fazendo o contrário. Quando vocês forem para o cativeiro, vocês vão saber que eu sou Deus. E quando vocês estiverem no cativeiro, tudo quebrado, tudo falido, eu vou trazer vocês de volta do cativeiro, e vou colocar vocês na terra de vocês, e aí vocês saberão que eu sou o Senhor. Outro texto. Na verdade, segura um pouquinho aí. O que nós estamos vendo nesse texto? Essa expressão: então saberão que eu sou o Senhor. Eu vou fazer isso, e vocês saberão que eu sou Deus. O que eu quero mostrar para vocês nessa noite? Eu quero exatamente mostrar o que aconteceu com Moisés para não acontecer com você. Você não pode ficar 80 anos servindo a Deus e as coisas na sua vida serem tudo na base do normal. O seu louvor é normal, a sua vida é normal, as coisas acontecem para você tudo na base do normal, tudo acontece de forma muito normal. É uma barganha, é um favor, é um pedido, é um ajeito, é um conchavo, é tudo normal, porque na verdade a sua vida com Deus nada mais é do que uma religião. É tudo muito normal. Deus, na caminhada, a gente começa a colocar Deus como se Deus fosse uma religião, um conjunto de regras, um conjunto de notas, de observações. Aquele que é o caminho para nós, vira código de doutrina, vira valores, ao passo que o caminho para nós não são regrinhas, o caminho para nós é uma pessoa. Jesus disse: eu sou o caminho. É uma pessoa. Você não faz parte de uma religião, você não faz parte de um conjunto de dogmas, você faz parte do povo que adora ao Deus vivo, ao Deus que está vivo. Bote uma coisa na sua cabeça: o Senhor que mudou a vida de Moisés é o mesmo Deus, diz Hebreus, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será o mesmo eternamente. A sarça na vida de muita gente continua pegando fogo e não se apaga, a gente aqui não está vendo. O que aconteceu com Moisés? O que aconteceu com Moisés é um negócio chamado discernimento. O que falta às vezes na gente? Discernir, observar que tem uma sarça pegando fogo há mais de 1 hora e não acaba. Como é que essa moitinha pega fogo 1h30 e não para de pegar fogo e não acaba, e o fogo está queimando? Eu estou escutando o tripidar dos gravetos, eu estou escutando o cheiro, o fogo, o calor, eu estou vendo o cheiro de fumaça, mas toda hora que eu olho para ela, ela continua do mesmo jeito. Então Moisés entendeu que tinha uma coisa muito maravilhosa acontecendo, porque a sarça pega fogo e não consome. E sabe o que o Senhor fala para a gente nesse tanto de versículo que eu li para você, que aparece na Bíblia 134 vezes? Eu estou fazendo isso para que você saiba que eu sou o Senhor, e para que você me reconheça como seu Deus. Por que muita coisa acontece na vida da gente, tanto boa quanto ruim? 134 vezes aparece em 66 livros essa expressão. Só em Ezequiel nós vimos 2 vezes, aparece muito mais. Deus falando: eu vou fazer isso para que você saiba que eu sou o Senhor. Eu vou fazer isso para que vocês reconheçam que eu sou o Senhor. Eu vou fazer aquilo outro para que você entenda que eu sou o Senhor. Eu vou operar isso para que você entenda que eu sou o Senhor. Eu vou permitir que isso aconteça para que você entenda que eu sou o Senhor. Tem muita coisa acontecendo na sua vida, só que você não está entendendo que o Senhor é Deus, que o Senhor é Senhor. Porque a gente vai levando a vida de fé como se ela fosse uma coisa de religião. É muito religioso, é muito cheio de regrinha. A pergunta que a pessoa faz é assim: pastor, pode beber? Não, essa não é a pergunta. Porque a vida com Deus não é uma vida de pode e não pode. A vida com Deus é uma vida de relacionamento. Você não pergunta para sua mulher: posso te trair? Porque implicitamente você já sabe, caramba. É a mesma coisa com Deus.
Você não pergunta assim, sabe aquela pergunta que de vez em quando alguns crentes fazem? Pastor, o dízimo é do líquido ou do bruto? É de nada. Não é de nada. Porque se tem essa dúvida, é porque você não quer. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Não existe, não é uma religião, bota na sua cabeça, é uma vida de comunhão. Deus é uma pessoa, é a pessoa da divindade. Ele sente, anda, se locomove, está aqui, está ali, está acolá. Ele é Deus, ele é uma pessoa, não é um manual, não é um livro de teologia. Sabe por que às vezes as coisas estão acontecendo na sua vida? Porque está muito religioso, o seu louvor é muito cheio de regrinha, sabe, não tem nada, é tudo muito certinho. Você não consegue levantar a mão porque seu sovaco fica à vista. Quando você não tem esse entendimento do Espírito Santo, da pessoa bendita de Jesus, quando você não entende isso, você veste qualquer roupa, com a barriga de fora, com os peitos de fora, com as coxas de fora, com a cacunda de fora, com a cueca aparecendo, porque é só uma regra. Você está indo só para a sua religião. Mas quando você começa a se relacionar com o Senhor, é diferente. Você pode dizer amém? Amém. É diferente. Ele muda a sua vida. Ele transforma você de dentro para fora. É um negócio sobrenatural. Você começa a ver e entender e experimentar coisas que mudam. A sarça pega fogo e não se consome. Você precisa experimentar esse novo de Deus na sua vida. Você precisa começar a experimentar esse Deus vivo na sua vida. O Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que salva o marido incrédulo e muda o coração dele. O Deus que muda o coração do filho rebelde. O Deus que abre porta, como a menininha cantou aqui, onde nem parede tem. Você precisa crer nisso. Porque senão fica só um conjunto de regras religiosas. Você precisa experimentar esse Deus que faz, irmãos. O Deus que é vivo, que ouve a oração de uma mãe angustiada. O Deus que responde a uma esposa angustiada e humilhada por um marido de coração duro. Esse Deus é uma pessoa sagrada, divina, mas é uma pessoa. Se relaciona. Preste atenção, está lá Moisés seguindo a vida dele, e aí Deus, o El Shaddai, aparece para ele no meio do fogo, no mato, e fica ali queimando. Olha que legal, o trem está queimando, Deus não fala nada. O trem está queimando, Deus não fala nada. O trem lá está pipocando, e Deus calado, e Moisés lá cuidando do rebanho dele. Quem sabe rebanho de Moisés aqui seja a sua vida, sua lida, seu serviço. Você está aí, e Deus está ali pegando fogo numa coisa comum. É um mato comum, é um arbusto comum. Está pegando fogo em algo que não é sobrenatural, é comum. Deus é Deus de coisas comuns, coisas simples. Está lá pegando fogo e Moisés está aqui, o pau está quebrando, Moisés está aqui, porque está faltando em Moisés uma percepção. Até que num dado momento, Moisés olha e fala: gente, mas esse trem está pegando fogo já tem mais de hora, e desde quando esse fogo começou, não se consome, não acaba esse fogo, o mato não acaba, não para de pegar fogo, só tem uma árvorezinha, não tem outra ao redor, e esse trem está pegando fogo tem mais de hora, e o fogo não diminui, e o mato não consome. Aí ele fala: tem um negócio diferente acontecendo, e ele vira e fala: eu vou ver que grande maravilha é essa. E quando ele aproxima, aí, presta atenção, olha para mim, é só quando a atenção dele desperta, é só quando ele fala assim: que grande maravilha é essa. Eu não deu tempo de eu procurar no hebraico o que a palavra maravilha significa ali. Que grande maravilha é essa, que esse fogo não consome esse mato e não apaga. Aí eu vou chegar para me ver o que é isso. E quando ele aproxima, presta atenção, quando ele aproxima, aí Deus fala. Sabe quando que Deus fala com a gente?
quando a gente cria interesse de aproximar dele. Você pode dizer amém? E enquanto o mato vai pegar fogo do seu lado, vai ficar lá pegando fogo, vai ficar pegando fogo, vai ficar pegando fogo. Olha, sabe quando que você vai perceber que tinha um milagre acontecendo? Quando você não tiver mais sua família, quando você perder seu casamento, quando você perder seu emprego, quando você perder sua mãe. Aí você vai ver que sarça pegando fogo era isso que você tinha, e você não valorizou, e você não despertou para olhar. Sabe quando que você percebe que era uma sarça pegando fogo? É quando não é seu mais, é quando acabou. Aí você fala assim: meu Deus, tinha uma coisa maravilhosa perto de mim e eu não olhei, eu não vi. Quando Moisés aproxima da sarça, de dentro da sarça Deus fala: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é terra santa. Naquele dia, irmãos, a vida de Moisés mudou. Moisés já conhecia a história de Deus. Moisés já tinha lido alguns livros que contavam a história do povo de Israel. Moisés já ouviu, era muito oral as conversas. Não tinha ainda nenhum texto como Gênesis, que é Moisés que escreve, não tinha ainda. Mas Moisés ouviu falar do patriarca José. Moisés ouviu falar do patriarca Judá. Moisés ouviu falar de Jacó. Moisés sabia da história quando eles desceram para o Egito, quando um ancestral deles chamado José foi vendido. Moisés conhecia essas histórias, só que Moisés ainda não tinha tido uma experiência com Deus. Ele ainda não tinha aquilo que Deus falou 134 vezes: eu estou fazendo isso para que você saiba que eu sou Deus. Deus tem um desejo de se revelar a você. Deus não quer que você seja um religioso. Se Ele quisesse que você fosse um religioso, Ele tinha deixado o judaísmo para a gente, porque o judaísmo já era uma religião. Não tinha cristianismo, não tinha, era farisaísmo, saduceu, essênio, que são religiões. Jesus não é uma religião. Quando Paulo está perseguindo o povo que seguia Jesus, Paulo chama eles de os do caminho, porque o caminho era Jesus. É a primeira vez que os cristãos, os discípulos de Jesus, são chamados de cristãos. A ideia é que eles pareciam com Cristo. Olha, irmãos, a sarça está pegando fogo do seu lado. Não tem uma hora não, já deve ter uns 50 anos, já tem uns 30, tem uns 20 que o trem está pegando fogo do seu lado. Você não está vendo, você não está vendo nada. O trem está pegando fogo, o fogo está queimando, não consome, mas continua queimando, e você não percebe. Tem uma palavra sendo liberada aqui, tem um negócio diferente, e talvez você está aqui desapercebido. É por isso que não muda, é por isso que nada acontece, é por isso que você não experimenta nada, porque está tudo comum, está tudo normal. É tudo normal. Amanhã é segunda-feira e é tudo normal. Eu farei como, aí a gente faz como Sansão fez: levantarei e fugirei como das outras vezes. E o texto diz: porém ele não sabia que o Espírito Santo já tinha saído dele. Amanhã eu vou levantar e vou fazer isso e aquilo, e você não está nem sabendo que as suas tranças foram cortadas, porque está tudo tão normal, está tudo tão comum. Esse Deus que nós servimos é o Deus vivo, é o Deus vivo, é o Deus de maravilha. Irmão, Deus não mudou, irmãos. O Deus que operou na Bíblia Sagrada é o mesmo hoje. Não brinca com Deus. Deus é o mesmo. Ele cura, irmãos. Ele liberta o viciado. Irmãos, esse Deus ele é vivo. Ele muda. Basta você. Sabe qual é o seu problema? É que primeiro você vai pedir ajuda ao invés de orar. É porque você não ora, porque não acredita, porque é uma religião, porque a gente não acredita. É uma religião. Aí não faz nada. Ah, pastor, sabe, eu tenho uma dificuldade de entender essas coisas, sabe, porque eu não aceito. Beleza, seu salário está em dia, não está? Sua saúde está 0 bala. Vamos ver se você continua com essa mesma postura, quando o Senhor falar assim: vou tirar essas coisas,
que você se apoia para você entender que eu sou Deus. Sabe, irmãos, aquela palavra que muda a vida de qualquer pessoa, ela sai da boca do médico. É uma palavrinha desse tamanhinho. Mas o crente pode estar pé de chinelo tanto que for. Na hora que o médico fala aquela palavrinha assim, ó, biópsia. Menino, as pernas frouxas. Você ora mais do que orava. Você chora, nunca chorou, começa a chorar. Quando falar assim, ó, desemprego, menino, aí você começa a entender que o Senhor é Deus. Eu estou te chamando a começar a buscar esse Deus vivo, a começar a orar para esse Deus de madrugada, a começar a acreditar que esse Deus te escuta, que esse Deus muda a vida das pessoas. Olha para mim, esse Deus está vivo, Ele mudou a vida de Moisés, Ele muda, Ele é Deus que escreve história nova. Você precisa começar a encher seu coração disso, você precisa começar a acreditar nisso. Olha para mim aqui, você precisa começar a acreditar que esse Deus muda história. Ele muda história de famílias. Ele faz do órfão acolhido. Ele faz a estéril mãe de filhos. A Bíblia diz isso. Você precisa começar a acreditar nesse Deus que abriu o mar vermelho, e não como aquele professorzinho de faculdade capial de Bíblia disse, não, Ele abriu o mar. Ele abriu, e Ele abre mares até hoje. Ele fez água brotar da rocha, está na Bíblia, está lá escrito. Ele está vendo tudo. A Bíblia diz que os olhos dele são como chamas de fogo. Ele está vivo, ele nunca morreu, ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo. Presta atenção, você já parou, quando você senta para comer na sua mesa, você já parou para pensar a trabalheira que deu para aquela variedade de comida estar na sua mesa? Você já parou para pensar quantas pessoas, Valmir, tiveram envolvidas naquele prato de comida que está na sua mesa? A gente não tem nem noção do tanto de gente que se envolveu para aquele prato de comida chegar na sua mesa. Mas a gente come ele, como diz o autor aos Provérbios, como um cavalo. A gente nem tem raciocínio. A gente nem para falar assim: Deus, eu estou comendo aqui um prato de arroz, feijão, macarrão, carne, mas eu não tenho nem noção da trabalheira que deu para esse trem chegar na minha mesa. Esses dias para trás os caminhoneiros fizeram greve. Eu fui no supermercado aqui, perto do posto de gasolina ali da Avenida Brasil, e eu fiquei assustado quando eu vi aquelas gôndolas todas vazias. Aí é que eu fui entender o milagre de Deus, irmãos. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Irmãos, é milagre todo dia. Eu não sei falar, porque eu não estudei isso na minha área. Só nessas respirações que a gente faz aqui, ó, o tanto de bactéria que entra, que poderia nos matar, e Deus livra. Olha, só de passar a mão aqui, ó, o tanto de trem que eu deixei aqui, isso, quem está entendendo? Por isso que Paulo diz, nós somos entregues à morte todo dia. Você tem que dar glória a Deus. Você tem que ver seus filhos e falar assim: glória a Deus. Você tem que olhar para o seu marido e falar: glória a Deus. Você tem que olhar para a sua esposa e falar: glória a Deus. Você tem que sentar lá na sua cama, por mais que ela não seja boa, e falar: glória a Deus. E amanhã tem que levantar para trabalhar. Pergunta uma pessoa que está desempregada o quanto que ela queria estar no seu lugar, e aí você vai falar: glória a Deus que eu vou trabalhar amanhã. Só tem isso? Glória a Deus que tem isso tudo. Porque esse macarrão aí, se eu fosse entender o tanto de gente que trabalhou para esse macarrão chegar na minha mesa, eu não tenho nem noção. Então quando eu começo a perceber isso, eu começo a entender que o Senhor é Deus,
E ele fala, 134 vezes ele fala: eu vou fazer isso para que vocês reconheçam que eu sou o Senhor. Eu vou te casar para que você saiba que eu sou o Senhor. Eu vou fazer uma mulher gostar de você. Olha que milagre maravilhoso, hein, Júlio? Eu vou fazer uma mulher gostar de você, Júlio. Ah, Senhor. Hã? Né, Valmir? Você pensou? Está lá o Valmirzão todo desenconjuntado. Aí Deus fala assim: eu vou arrumar uma esposa para você. Glória a Deus. Eu vou arrumar uma família para você, Gonçalo. Glória. Esse Gonçalo era feio, gente. Ainda está mais ou menos, né? Glória a Deus, cara. Gente, dá glória a Deus. Quando nós compramos esse lote aqui, nós éramos aproximadamente 60 pessoas. Nós congregávamos debaixo do prédio da Dona Luzia, em frente à locadora GW. Nós éramos mais ou menos umas 60 pessoas, isso contando famílias. Um casal com 2 filhos já perdeu 4, já não é 60 mais, é 56. Nós compramos esse lote aqui, ó. Nós compramos em 8 prestações, pagamos em 6. Hoje nós somos mais ou menos, juntando os 2 cultos, só a sede, umas 500 pessoas a 600. Nós não damos conta de comprar aquele lote ali, que é o mesmo tamanho. A gente não dá conta de comprar aquele lote ali. Então, quando eu olho que a gente comprou esse lote aqui, quando eu olho que a gente comprou o lote lá do Paradiso e fez lá o aprisco, eu entendo Deus falando comigo e para você: eu vou comprar esse lote para vocês, para que vocês saibam que eu sou o Senhor de vocês. Vocês não vão conseguir explicar isso. Vocês vão ter 10 vezes mais pessoas no futuro, e vocês não vão conseguir comprar o do fundo. É para que vocês entendam que é eu, o Senhor seus, é que estou fazendo essas coisas. Olha para a sua vida e você vai ver Deus falando isso com você várias vezes. Eu vou abrir essa oportunidade para você, que você sabe que você não conseguiria ela sozinho, só para você saber que eu sou o Senhor da sua vida. Você pode dar glória a Deus? Muitos de nós, nem o casamento que temos conseguiríamos ter se fosse hoje. Você tem que dar glória a Deus. Você tem que dar glória a Deus. Você tem que levantar, Cristiano levantar uma glória a Deus. Você tem que dar glória a Deus, irmão. Você tem que dar glória a Deus. Quando você pega a sua história, uma vez eu conversei com um galã sobre a história dele. Quem diria que você estaria aqui hoje na Lagoa da Prata, teria uma família. É verdade ou não é? Você fala assim: gente, por um tempo joguei basquete, não sei o quê. Aí de repente a vida fala assim: ó, vou mudar tudo. Você vai virar engenheiro. Você não vai jogar mais basquete, não. Acabou o negócio de basquete para você. Fechei sua temporada. Aí vai estudar, vai congregar na igreja, vai precisar de certa forma da ajuda de um pastor. Cara, sabe para que Deus está fazendo? Hoje você não daria conta de fazer isso. Sabe por que Deus está fazendo isso? Ó, galã, eu vou fazer isso na sua vida para que você saiba que eu sou o Senhor. Eu vou curar você dessa doença. Nem que eu cure por milagre ou cure usando médico. Nem que eu cure milagrosamente ou cure através de uma cirurgia. Nem que eu cure através de intervenção medicamentosa ou cure inexplicavelmente. Mas sabe para que eu vou fazer isso com você? Para que você saiba que eu sou o Senhor, seu Deus. Você pode ficar de pé, sabendo que Ele é Deus, que Ele é o Senhor da sua vida, que Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia! Aleluia! Eu sou Deus. Você que está em casa aí, ó, ouvindo essa palavra aí online, lá na cidade de Ibiraci, Minas Gerais,
Sabe por que Deus está fazendo isso na sua vida? Coisas boas, você casou, você tem uma casa, você tem saúde. É para você entender que Ele é Deus na sua vida. É para você levantar sua mão e dar glória a Deus. Você que está assistindo em casa, você que está assistindo em qualquer lugar, no serviço, ouvindo, devia estar trabalhando, viu? Mas você está ouvindo aí a mensagem? Até o serviço que você tem, é para você entender que o Senhor é Deus na sua vida. Dá glória a Deus, irmãos. Dá glória a Deus. Você está precisando de um milagre? Dá glória a Deus. Sueli vai fazer agora uns exames amanhã. Os médicos continuam assustando a gente, tirando a paz. É claro, estão fazendo o serviço deles, mas o que eles falam tira a paz da gente. Mas sabe em quem que a gente está confiando? Naquele que é o médico dos médicos. Ou Ele cura milagrosamente, ou Ele cura através do bisturi, através da intervenção medicamentosa, ou Ele cura através do tratamento, mas eu creio que Ele cura, eu creio, eu continuo crendo. Eu posso estar como Eliseu, adoecido da doença que vou morrer, mas eu continuo acreditando que Deus cura, que Deus sara, que Deus liberta, que Deus muda a vida de pessoas. E sabe por que Deus faz isso? Para que você saiba que Ele é o Senhor de sua vida. Dê uma salva de palmas a esse Deus. Aleluia. Quando você for para casa, leva isso no seu coração. Quando você for comer, dá glória a Deus. Quando você entrar no seu carro ali no estacionamento, ou quando você for de pé, dá glória a Deus. Fala glória a Deus. Hoje é dia de você olhar para a sua família e talvez falar assim: olha, eu dou glória a Deus por vocês na minha vida. Sabe quando, irmãos, que a gente dá valor numa família? É quando você cai doente. Valmir está aí, ó, aí que você vê que mulher que você tem. É quando você adoece. Aí você fala assim: glória a Deus. Oh Deus, obrigado. Não estava dando valor. Sabe quando você dá valor na sua mãe, meu filho? É quando você vai preso. E aí aqueles amigos de nóia seu, nenhum vai te visitar. Nenhum. E quem fica lá se submetendo a todo tipo de constrangimento é sua mãe. Aí você fala assim: meu Deus do céu, tinha uma sarça pegando fogo perto de mim, e eu não tinha olhado, e eu não tinha notado. Dá glória a Deus, irmãos. Dá glória a Deus. Erga suas mãos aos céus. Feche seus olhos. Sabe por que Deus faz isso? Sabe por que Deus faz essas coisas tão grandes na vida da gente, e as pequenas também? É para a gente dar glória a Deus. É para a gente dizer glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos um momento. Dá glória a Deus aí. Puxa na sua mente, só enquanto canta um pedacinho aí, as bênçãos que Deus tem te dado. E dá glória a Deus. Falou, Deus, obrigado. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Glória a Deus. Eu estou vendo uma sarça na minha vida pegando fogo e não consome. Que maravilha, eu tenho visto isso. Glória a Deus. Glória a Deus pela igreja. Glória a Deus pelos irmãos dessa igreja. Glória a Deus pelas famílias. Glória a Deus. Glória a Deus. E toma teu trono, vem reinar. Nós queremos glória a Deus. Oh, glória a Deus. Nós queremos ouvir. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.
Glória a Deus. Diga isso. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus. Erga suas mãos aos céus. Senhor, eu abençoo a vida do seu povo. Eu derramo sobre eles a tua bênção e a tua graça. No nome de Jesus. Confirma as orações que foram feitas aqui, para que nós entendamos que o Senhor é Deus, que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador, que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Olha para o lado, tem uma sarça pegando fogo perto de você. Deus abençoe, vá em paz. Aleluia, glória a Deus. Os homens juntem as cadeiras.